Você já comprou um título na sua corretora e ao consultá-lo, você viu que ele estava com menor valor do que o dia em que você adquiriu? Calma, você não perdeu dinheiro, você só conheceu a marcação a mercado. Se eu lhe dissesse que esse susto é, na verdade, uma oportunidade para você turbinar a sua rentabilidade e ganhar em meses o que levaria anos para você conseguir ganhar, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como isso funciona, como você pode lucrar de verdade com esse fenômeno. Então fica comigo até o final, já deixa aquele like esperto para valorizar a minha pesquisa. Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Edna Câmara, criadora do canal Te Orientes, um espaço onde eu falo não somente sobre dinheiro, eu falo de escolhas, de consciência e de aprendizado que nos fazem prosperar. Marcação a mercado é o preço que o mercado aceita pagar pelo seu título hoje, caso você decida vendê-lo antes do prazo do vencimento. Esse é o conceito. Agora, para ficar bem claro, nós vamos fazer uma analogia para você entender. Imagine que você comprou o ingresso de um show do seu artista preferido. Você comprou por R$100. Na semana seguinte, o seu amigo decidiu ir também, mas os ingressos já estavam esgotados. Essas pessoas que decidiram ir na semana seguinte, que não tinham mais ingresso, elas conseguiram pagar no câmbio negro, pelo mesmo ingresso que você pagou 100, eles pagaram R$200, porque ele se tornou escasso, meu caro. Mas de repente, digamos que o cantor se envolveu numa grande polêmica e ninguém mais quis ir nesse show com você. O que é que aconteceu? Seu ingresso passou a valer R$50. O título público, nós estamos usando aqui como exemplo, é igual. Vai depender de quanto o governo está oferecendo aos novos compradores em rentabilidade. Se o cenário atual for favorável à queda de juros, aí sim o seu título vai valorizar. Do contrário, ele vai valer menos. Aqui o cenário favorável é sempre a queda dos juros. Diferente lá do cenário do cantor, que ele se envolveu numa polêmica e o seu ingresso passou a valer menos. Você conseguiu entender, captar essa analogia? Mas se você não entendeu ainda, eu vou detalhar mais para que você entenda porque há essa gangorra nos títulos da renda fixa. A regra de ouro é sempre a seguinte: quando a taxa de juros sobe, o seu título cai. Quando ela cai, o seu título sobe. Então existe essa antagonia entre os dois no mercado. Trazendo aqui para o Tesouro Direto, o que acontece é que ninguém vai querer comprar um título lançado há um tempo atrás e que paga pouco, em detrimento de um título lançado no cenário atual e que paga bem mais. E é por isso que, para o título ficar atrativo, o preço dele tem que baixar, ele tem que entrar em promoção. Senão ninguém vai querer comprar esse título, que foi lançado, por exemplo, há 2 anos atrás, pagando menos juros compostos do que os que estão sendo lançados atualmente, e com os rendimentos compatíveis com os juros atuais. Vou dar um novo exemplo prático para você entender. Todo título da renda fixa, os pré-fixados, quando eles nascem, quando eles são vendidos, a gente já sabe quanto é que ele vai valer lá no final. No caso do Tesouro, o pré-fixado vai valer exatamente R$1.000 cada título. Ou seja, lá no vencimento dele, ele vale R$1.000. Condição sine qua non. Então, o que se negocia hoje nos títulos públicos pré-fixados é exatamente o desconto que a gente vai ter para esses R$1.000 que vão valer lá no final, lá no vencimento. Isso é uma regra dos títulos públicos. Vamos imaginar uma situação hipotética onde você comprou um título de tesouro que vence exatamente daqui a um ano com uma taxa de juros a 10% ao ano. Fechado? O preço que você adquiriu ele hoje foi R$ 909,09. Acrescido 10% quando você chegar em um ano lá no vencimento dele, ele vai valer exatamente R$1.000. Saímos de um cenário A, em juros a 10%, e agora vamos para um cenário B, o país em queda de juros. Imagina que se passaram 6 meses e nesse novo cenário, o Brasil melhorou muito suas contas. Esses juros que estavam a 10% quando você comprou o seu título, agora caíram para 5%. Nossa, o Brasil se tornou assim um paraíso. A economia super estável, está quase perfeita. E os novos títulos acompanharam essa realidade. Eles só precisarão render 5% ao ano para chegar nos R$1.000. Antes eram 10% que eles teriam que render, agora é só 5%. Entende? Que é aí que está a regra de ouro, porque esse título ele obrigatoriamente vai ter que chegar lá a R$1.000. Como é que ele vai chegar lá a R$1.000 rendendo só 5% ao ano?
Então, o valor do título vai se valorizar, o valor daquela cota, daquele título, para chegar com rendimento de 5% e ainda lhe entregar os R$ 1.000 contratados. Então, o seu novo título agora, nesse cenário, passa a valer mais. Você percebeu que você pagou R$ 909 e agora seu título vale, com essa mudança de taxa de juros, R$ 952,38. Então, se você decidir vender esse título agora, antes do vencimento, em apenas 6 meses, você lucrou R$ 43,29. Isso é rentabilizar um título com inteligência. Isso é exatamente utilizar-se da marcação a mercado. Nessa queda hipotética, você teve uma valorização do seu título de 4,7% em 6 meses. Enquanto a taxa de juros era 10%, mas para o ano inteiro. Em 6 meses, você lucrou quase 5%. E assim você conseguiu antecipar os seus lucros de um ano em 6 meses. Aida, entendi, mas agora como é que eu faço para ganhar dinheiro com essa marcação a mercado? Vamos lá. A estratégia é você comprar títulos longos do governo, tipo o IPCA+, ou o pré-fixado. E num cenário onde os juros já estão altos, como é o atual, e com a perspectiva de que esses juros irão cair logo ali no futuro. É exatamente como estamos agora. Hoje a taxa Selic está em 15% ao ano e ninguém aguenta mais esses juros altos. Então a perspectiva é que até março, na próxima reunião do Copom, é que eles apresentem realmente a primeira queda de juros para esse ano. Um outro indicativo é que a inflação já começou a cair um pouco, então a perspectiva atual é de que os juros altos comecem a ceder. E é exatamente esse cenário perfeito para a gente comprar títulos longos, um cenário de juros altos e poder exatamente ganhar com a marcação a mercado. Então, se você comprar um título agora, você vai perceber que com essa taxa de juros caindo, o preço do seu título vai subir. E aí você vai poder aproveitar a marcação a mercado. Se você comprar um título longo, quiser antecipar, os seus juros, obviamente. Aí você vai antecipar o seu lucro. Principalmente se esse título era para daqui a 5 anos, 10 anos, E aí você vai vendê-lo antes do vencimento. Mas atenção, a marcação a mercado ela só vai ser favorável nesse aspecto todo que eu estou explicando para vocês se você vender o seu título antes do vencimento. Se você carregar esse título até o vencimento, 5, 10 anos, você vai receber exatamente o que você contratou, entende? A marcação a mercado ela acontece quando você utiliza as oportunidades que existem nesse período entre o tempo que você contratou e o período do vencimento final dele. Se você ficar com ele até o final, não importa essa oscilação, você vai receber exatamente os juros que você contratou. Porque aqui também tem que te explicar uma coisa. Se você contratou agora um título público pré-fixado que vai lhe pagar 13% ao ano e as taxas caírem ao longo desse período para 10%, aí você vai sair ganhando se você esperar até o final, porque você contratou uma taxa pré-fixada a 13%, num cenário de juros a 15%, que esses juros passaram a valer 10%, 12%, o seu pré-fixado vale a pena você esperar, então, até o vencimento dele, daqui a 5 anos. Porque aí é um pré-fixado que você contratou num cenário de juros altos e que esses juros foram baixando. E aqui eu já deixo também um outro ponto de atenção. A marcação a mercado, ela pode também ser negativa. Ela não é só um fator gerador de lucro. Ela também pode lhe causar prejuízo. Por isso que você nunca deve comprar títulos longos com o dinheiro da sua reserva de emergência. Eu sempre indico que vocês comprem o Tesouro Selic, por exemplo. Mas o IPCA+, o pré-fixado, não. Porque se você for vender no meio do caminho, aí você pode ter exatamente o cenário que eu acabei de descrever e o seu título está valendo menos, em vez de estar valendo mais. Neste caso, seria um cenário de juros ao contrário do primeiro. Seria um cenário de juros baixos, você partiu de juros baixos e eles foram aumentando. Neste caso, o seu título que valia um determinado valor, ele vai ter que, de certa forma, desvalorizar para que essa taxa de juros maior, simplesmente, ela vai incidir e te entregar um título de R$ 1.000 lá no vencimento, porque os títulos valem R$ 1.000 no vencimento. Isso é uma condição sine qua non. E aí, se teu título valia X, a taxa de juros disparou, ele vai valer menos para que seja rentabilizado à base dessa taxa de juros mais alta e te entrega o mesmo valor lá no final. Então, isso é a marcação a mercado negativa, você perdendo dinheiro. Por isso que a gente às vezes olha e essa oscilação de mercado gera
Ah, meu título hoje estava valendo menos, amanhã está valendo mais. Então é exatamente esse fenômeno da marcação a mercado. Ele oscila para cima e para baixo. Existe até um livro de renda fixa, né, que diz que a renda fixa não é fixa. É exatamente isso, porque na renda fixa também, com a marcação a mercado, existe oscilação. Não existe só oscilação na renda variável, tá? E aí você percebe que é necessário entender desse jogo, né, para sair do status de investidor iniciante e entrar nesse jogo dos grandes investidores. E assim começar a ganhar melhor, rentabilizar melhor o seu dinheiro, aproveitar todas as oportunidades. Vou ficando por aqui, espero que o vídeo tenha lhe ajudado a entender toda essa problemática, onde você pode ganhar mais ou menos. Se você entender, você pode ganhar mais de verdade. Deixe seu like para fortalecer o canal. Se inscreva também. Eu te espero aqui para os próximos vídeos. Um abraço, bons investimentos e até o próximo.